Bom. Ora então, hoje estamos aqui, com uma amiga, como combinado, que é a Beatriz. Ela está aqui na qualidade de psicóloga para vos falar na opinião dela, e desconstruir e descomplicar, mas sempre na ótica da especialista, como é óbvio, sobre as emoções em que votaram a coragem e a culpa que eu falei anteriormente com a Mafalda. Então, bem-vinda, Beatriz, e obrigada por estares aqui. Obrigada eu pelo convite. É sempre bom estar contigo, como tu sabes, é sempre muito agradável. Se calhar vamos começar desta vez, porque outra vez com a Mafalda eu comecei pela culpa. Começámos pela culpa, e que é o mais negativo, não é? Eu acho que desta vez vamos começar pela coragem, porque não quero deixar o melhor para o fim, digamos, porque da outra vez eu tive esse feedback nas visualizações. Então, para ti, o que é coragem? Enquanto Pronto, ser ou enquanto psicóloga, é como depois quiser. acaba a explicação por ser assim um bocadinho das 2. Uhum, Até se calhar no meu âmbito profissional, se calhar até trabalho um bocadinho mais a coragem do que a culpa, não é? Portanto, até é bom começar por aí. Pronto, acho que é assim uma atitude ou um valor, não é? Porque ali um bocadinho não há assim bem uma definição, ainda muito clara, porque às vezes há várias definições, e que nós costumamos até ligar muitas vezes à questão da audácia, não é? De sair da zona de conforto. Acho que até mais o sair da zona de conforto. E, e pronto, eu acho que tem muito a ver com o receio de uma coisa nova, não é? E muitas vezes, pelo menos do meu ponto de vista, eu trabalho com crianças, acho que tem muito a ver, às vezes, com a falta de autoconhecimento. uhum, Não ter coragem, não é? No caso, pronto. uhum. Ou a coragem em si, com um bom autoconhecimento, não é? Acho que é importante quando se fala de coragem, se falar também de prudência, não é? Porque a coragem também, ou um sentimento de coragem sem a prudência, sem analisar bem a situação, acaba por ser assim uma atitude se calhar muito pouco pensada, Hum, impulsiva, não é? isso é Então acho que interessante. a prudência. Sim, porque, por exemplo, tu não ouviste a nossa gravação, que acabaste de me confirmar isso. Mais tarde tens que ouvir, porque eu revejo muito na coragem como corajosa, mas como uma ação em mim, uma atitude, e é de facto, tu falas nisso e agora estás-me a fazer pensar, porque isso pode estar relacionado com a minha impulsividade, não é? E tu estás a dizer prudência, sim, é um facto, porque às vezes os atos que eu considero corajosos também podem vir demasiado impulsivos, porque isso é uma coisa que eu ando a trabalhar e eu se calhar não estou a ser muito prudente. Estás a ver como é interessante? Pois, eu acho que, ou seja, uma pessoa que é corajosa, e há sempre muitas pessoas, muito corajosas, né, ou seja, que aquilo ligado com medo, no fundo é a ausência de medo, né, e eu acho que um sentimento de capacidade muito grande, né, que eu sou capaz de tudo, então vou sempre à frente com tudo, mas acho que a prudência aqui é muito importante, ou seja, surge-me um desafio, eu sinto que sou capaz, mas ao ser prudente eu vou analisar ali Uhum. bem as diferentes variáveis, para poder ser, corajosa, mas sem ser de uma forma assim meio louca, não é, ou meio cega, não é, Corajosa e cautelosa. exatamente. Ah, Acho que uma atitude que seja, hum. corajosa, mas uma boa atitude corajosa, acho que tem que ter aqui uma parte de prudência. Então, mas para ti a coragem tem a ver com força interior ou não? Eu acho que a coragem é muitas coisas, acho que pega muito na força interior, não é, em ser uma pessoa, acho que pega muito na parte da proatividade, uma pessoa que seja proativa, acho que vai ser sempre mais corajosa, não é, que tem Hum. vontade de fazer as coisas e que tem vontade de mudar. Acho que tem que haver sim uma parte da nossa essência que de facto nos impele, a fazer mais e a enfrentar desafios e a não baixar a cabeça e a querer repetir e fazer outra vez. Portanto, acho que é uma mistura de muitas coisas. Acho que a força interior e de facto aqui uma questão mais da minha essência, da nossa essência,
mas depois mistura aqui muitas coisas, a questão de experiências passadas, eu Uhum, acho que se eu, falhar muitas vezes, num determinado tipo de desafio ou numa determinada tarefa, serei automaticamente menos corajosa para repetir hum, algo do género, né? sim. Ou essa coragem vai diminuindo, né? Uhum, Porque acho que aqui as experiências passadas também contam muito. Ao contrário, se eu souber que sou boa numa coisa porque já, tive sucesso várias vezes, né, sim. serei Mas imagina, se tu tiveres que ser corajosa várias vezes em diferentes situações, isto sou eu a complicar-te a vida. situações diferentes. São situações É. diferentes. Tu automaticamente ganhas estrutura para em situações semelhantes ou quando os teus alarmes tocam, já não. Embora exista medo, porque o que eu dizia nessa gravação era: coragem para mim também é avançar, apesar de às vezes haver dúvidas e haver medo. Depende das situações. Eu percebo que estamos aqui a analisar coisas diferentes e que a coragem é aplicada em diferentes momentos. Mas no desenvolvimento humano, eu acho que a coragem é quase um ato heróico hoje em dia, digamos assim, porque ficar na zona de conforto é muito mais fácil, não é? Deixar acontecer. Ah, e pronto, mas isto é o meu ponto de vista Sim, e lá está as minhas vivências, não é? ou já não avançar se eu souber que em princípio vou falhar, não é? É um bocadinho isso se calhar que estás Sim, a sim. perguntar. Pronto. Hum, olha, agora fiquei assim um bocadinho sem resposta. Hum, ou seja, eu acho que se calhar poderá ser essa tal, coragem não ponderada, não é? Uhum. Porque eu acho que é assim, se eu ponderar as situações, pronto, e lá está, eu também trabalho mais com crianças, se calhar estamos a Uhum. referir aqui a situações um bocadinho Diferenciadas. diferenciadas e distintas, e se calhar situações que não pegam tanto com consequências, digamos, tão graves ou tão sérias, né? Uhum. Mas eu acho que se calhar um bocadinho por pensar que a ponderância é tão importante, Uhum. E que se é. calhar a coragem vai dependendo muito de situações passadas em que eu me posso basear para saber Uhum. se avanço ou não avanço, né? Mas é assim, eu acho que pegando em situações mais extremas, não é? Ou situações novas, eu acho que a pessoa será mais corajosa se isso já for uma coisa que vem dela, não é? Uhum. Certo. Não ter medo de ir assim e fazer. Não é o ter medo, porque às vezes tu podes ter medo, Não ter, ah, não ter medo e ir ok. e avançar. Então, vamos aqui fazer a última questão, que é como é que podemos, no caso de haver falta de coragem, como é que podemos aumentar? Há estratégias, que se podem trabalhar. Se calhar o conselho é sempre aliado aí à ponderação, não é? Eu acho que, ou seja, aqui no caso da coragem, um bocadinho também como eu falei, da parte do autoconhecimento. Uhum, No geral, temos sempre receio de fazer coisas novas, não é? E exige sempre um bocadinho de coragem para experimentar uma coisa nova, para ir, sei lá, pegando assim situações práticas, para me inscrever num ginásio onde eu sei que não conheço ninguém e que vou chegar lá de uhum, paraquedas, para ir a um jantar de amigos, em que são amigos de amigos e que eu um bocadinho vou ficar uhum, sozinha, ir a uma entrevista de trabalho, para começar num trabalho novo. Hum, São sempre situações novas que, ou se eu me propuser a fazer, correr uma maratona, digamos, pronto, que exigem sempre aqui a questão da coragem. Eu acho que a parte do autoconhecimento é muito importante. uhum, Ah, e entra uma coisa que são as crenças da autoeficácia, ou seja, aquilo que eu acredito que sou capaz de fazer. E que muitas vezes não perdemos tempo a pensar nisto. Ou seja, esta parte do autoconhecimento, isto eu não estou a dizer que faça comigo própria, não é? Esta parte de eu me sentar comigo, não é? E perceber aquilo em que eu sou boa, aquilo que eu sei fazer bem, ou pelo contrário, aquilo que eu não faço tão bem e que gostaria de melhorar, ou aquilo que eu não faço tão bem e que aceito e ok, é uma coisa que eu não consigo fazer e está tudo bem. Mas acho que esta parte do autoconhecimento eu acho que ajuda muito. E aqui, no autoconhecimento em que entram também,
entra também um jogo de probabilidades. Eu acho que ajuda eu a pensar assim, ou seja, é uma situação que eu posso assemelhar a 30 outras que eu já vivi. Nessas 30, 20 correram bem e 10 menos bem. Portanto, entra aqui, agora não posso lançar o número da probabilidade, Hum, porque eu sou professora de matemática, é cálculo mental assim rápido, mas fazer aqui uma probabilidade e eu pensar, ok, então tenho X%, e no caso será até razoavelmente alto, de ter sucesso. E isto vai-me uhum, dar aqui um bocadinho mais de uma segurança, assim, uma redezinha que é, se eu em 30 acertei em 20, a probabilidade de eu agora acertar também é bastante grande, não é? uhum, Portanto acho que aqui o eu conhecer-me, saber do que eu sou capaz, saber onde é que eu provavelmente irei ter sucesso ou irei falhar, acho que é uma boa estratégia para, digamos, para pessoas que se calhar até acabam por não ser muito corajosas no dia a dia ou que não o sentem, não é? Portanto, isto é uma ok, forma mais prática, não é? Da pessoa sentar e conseguir treinar um bocadinho também a coragem, não é? uhum, E outra coisa que eu também agora, eu sei que era a última pergunta, mas se eu me puder alongar um bocadinho, que sim, tinha pensado aqui nisto, agora ia-me esquecer de dizer, que é o peso que as falhas têm na sociedade no geral, que os erros têm, né? uhum, Ou seja, o erro é sempre visto como uma coisa negativa e sim, muito raramente ou nunca como uma oportunidade de melhorar. Ou uhum, seja, o erro em si, ou a falha, eu acho que é sempre visto como uma coisa negativa. Que não é, não é? Porque o facto de eu errar, eu não vou fazer tudo bem à primeira, e o facto de eu errar é uma ótima ou é das melhores, formas de aprendizagem, não é? uhum, Ok, aí vai-me permitir refletir muito mais sobre uma coisa que eu fiz. Se eu acertar à primeira, ok, sim, sim, acertei, sim, faço outro exercício. Se eu falhar, eu vou pensar porque é que eu falhei, o que é que eu podia ter feito melhor, como é que funcionou este processo, quais é que foram as várias etapas. E o facto de nós pormos um peso tão negativo no erro, eu acho que é uma coisa que impede muito a coragem, não é? uhum, Porque se nos desafiarem para fazer alguma coisa, eu pensar: "Ah, se eu falhar vai ser horrível, porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer qualquer coisa e vão perguntar e vão", sim, quando na verdade, se disserem, não é? Pá, nós não temos todos a obrigação de fazer tudo bem à primeira e vou pensar assim: "Pá, numa situação ideal, não é?" Eu pensaria: "Olha, errei, pronto, tudo bem, então deixa ver o que é que eu posso melhorar." E acho que esta perspectiva sobre o erro, acho que tem um peso muito grande, no não sermos tão corajosos quanto às vezes poderíamos ser. uhum. Eu vou-te levar para outra dimensão agora. Diz. Não, sabes que eu acho outra dimensão disso que tu disseste, é quase que um paralelismo. Eu tenho para mim, e isto sou eu, as minhas crenças, falas do erro, eu vou-te falar da dor. É na dor que nós crescemos, porque Também, porque a dor obriga-te a ir a um sítio em que tu tens que analisar, como estavas a dizer, tens que te reconstruir, saber integrar esse sentimento e depois sair de lá. Não é? Portanto, tu remetes para o erro, e isto é aqui completamente claro que nós não combinámos nada desta conversa, é porque tu estás a falar daquilo que é para ti, enquanto pessoa e profissional, e eu estou a falar enquanto pessoa e das minhas experiências. E eu digo muito isto, lá está, no meu trabalho, aplicado aos cursos de aprendizagem, porque é uma coisa que eu experiencio. Nos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu tive que crescer, não é? Eu acho que isto é quase que, para mim, uma lição. E, portanto, lá está, é daí que vem depois, tem que vir a força interior para agires, e tu podes sempre, eu ainda dizia isso também na gravação, tu podes sempre seguir o mesmo caminho, ou não, fazer diferente, não é? ma eu acho que mesmo que sigas o mesmo caminho, vais sempre fazer diferente. Pois, talvez. Poderá não ser Depende, intencional, mas depende, eu acho sim. que ali há, ou seja, que é a questão da tentativa e erro, não é? Uhum, Ou seja, estou num processo de dor, tenho que sair uhum, dali, às vezes posso-me deparar com a mesma situação, algumas coisas eu vou fazer diferente, não tudo. uhum. Sim, E sim, há sim, sim. situações assim mais complicadas em que de facto segue-se o mesmo caminho e Porque isto ou são vai estar ou não. emoções.
Sim, não vais ter o mesmo resultado. Porque tudo isto são emoções, portanto, mexe com os sentimentos, mexe com, lá está aquilo que falávamos eu e a Mafalda, com crenças, com valores, e é tudo muito subjetivo, não é? Então, para não alongar, culpa. Esta é mais fácil para ti, eu acho. Como é que a culpa, na tua opinião, pode afetar a saúde mental, que é uma coisa tão em debate agora? Então, eu acho que é assim, a culpa tem coisas muito boas e coisas muito más. Muito boas no sentido em que me permite, ter uma visão clara sobre o bem que eu faço ou não aos outros. Ou seja, eu tenho Uhum, uma determinada atitude, eu vejo a reação da pessoa, se eu me sentir culpada, numa atitude que eu tenha negativa, não é? É bom para me ajudar a autorregular os meus próprios comportamentos. Eu pensar, ok, eu não devo falar assim com alguém porque eu magoei esta pessoa e por isso é que agora sinto esta culpa. E aqui é bom, pronto, eu aqui se calhar acabo por pegar um bocadinho mais nos meninos, né, que trabalho mais com uhum, área mais novinha, de quando magoa um colega, quando o colega fica a chorar, mas nós adultos fazemos muitas vezes a mesma coisa. Ahm, e antes de voltar a esta parte outra vez, muitas vezes nós assumimos a responsabilidade por pessoas ou por tarefas em que nós não temos total controlo uhum, sobre as influências à volta, os contextos à volta. Eu assumo a responsabilidade por uma coisa que eu não tenho controlo. Se eu falhar, a culpa não é minha, mas eu vou me sentir culpada, porque eu tinha assumido essa uhum. responsabilidade. Isso acontece nas equipas de trabalho. Por exemplo, assim, de uma forma prática, não é? Existe uma tarefa Uhum, que é fazer, eu assumo como responsável de ficar bem feito, isso depende do trabalho de 4 ou 5 pessoas, 4 uhum, pessoas falham, o resultado não vai ser bom e vou-me sentir culpada. No fundo eu não tinha culpa nenhuma, não é? uhum, E aqui nesta situação é claramente negativo, não é? Porque eu vou sentir que eu sou a responsável de não ter funcionado, quando na verdade, no fundo aquilo não dependia bem de mim, e aqui é negativo. E voltando à outra parte de me sentir culpada com atitudes que eu tenha com os outros, hum, pode-se dar o caso também de eu ter uma atitude que é boa, não é? Ou que eu estou a fazer até uhum. em outra pessoa, sei lá, pensando assim em questões mais complicadas, dependências emocionais ou de relações Sim. muito positivas que possamos ter na nossa vida, e eu vou me sentir culpada de uma coisa que eu fiz bem, não é? Mas que a reação da outra pessoa não, não respondeu da forma que eu estaria à espera, não é? Uhum. Hum, Como é que eu ia te explicar isto? Ou que até possa ter levado a mal uma coisa que eu fiz a bem, e neste caso também Sim, as não. expectativas. Exatamente. Ou eu não estar a corresponder às expectativas irrealistas que alguém Uhum, fez em relação a mim. Hum, o peso que isto tem na nossa saúde mental. De facto, uma pessoa que vive. A culpa tem um peso muito grande, não é? Ali o remorso. uhum, Eu acho que é das coisas que tem mais peso, porque eu todos os dias acordar com a sensação de que fiz mal a alguém, ou que determinada coisa não funcionou por minha causa. Acho que isto é um uhum, grande e que afeta muito, e que é muito difícil de resolver também, eu acho. uhum. Afeta muito a saúde mental, né, porque a pessoa não vai estar em paz, não vai estar Certo. tranquila, vai estar sempre ali aquele piquinho, Uhum. a incomodar. Eh, Como tu não viste a gravação, e eu não vou aqui falar pela Mafalda, porque ela tem as opiniões dela, que basicamente nós concordamos, mas eu vou falar sobre o que eu disse. Eu não me identifico muito com a culpa, identifico-me sim com alguns sentimentos ou emoções que advêm de lá. Porque a culpa pode ser uma culpa por algo que tu fizeste, como tu disseste, mas por algo que tu não fizeste. E aí sou eu. Eu culpo-me porque devia beber mais água, que eu odeio água, porque deveria fazer mais exercício. Então, ontem fui à médica e levei na cabeça. Ahm, Isto são culpas menores, não é? Lá está, que não metem em causa o outro, mas elas existem. E no meu caso, isso leva-me à frustração, à autoanálise, à falta de disciplina, etc. Mas isso também é uma culpa, e isso às vezes mexe com a nossa autoestima, pronto. Hum,
Agora, a culpa, efetivamente, psicologicamente falando, vá, quando vocês analisam em clínica ou, no teu caso, com as crianças, eu acho que deve ser muito. Uma pessoa que sinta culpa por alguma ação, mesmo que prejudicou o outro, deve ser muito difícil de desmontar. E até me surpreendeu, e eu disse isso na gravação, porque é que as pessoas votaram tanto em culpa. Porque, por acaso, quando nós em equipa definimos os sentimentos que íamos pôr a votação, eu até disse para elas a culpa, mas as pessoas andam assim então. E de facto, há muitos pesos por aí, há muitas mochilas pesadas. A questão, e daí também o nosso projeto ter esse objetivo, é desmontar, desconstruir estes sentimentos menos positivos. Agora, tu, enquanto psicóloga, achas que é de uma coisa difícil, efetivamente, de trabalhar ou não? Não é uma coisa fácil. E agora, pegando nas tuas palavras, eu acho que o porquê também de se calhar ser um sentimento muito vetado, aqui no caso, é porque a culpa pode vir, como tu disseste, não é de uma coisa que eu faço ou de uma coisa que eu não faço. Ou de Uhum. uma coisa até que eu nem fiz nem não fiz, mas que alguém achou que, né? Pois. Ou seja, a culpa eu acho que é uma coisa que é muito fácil de nós sentirmos. Por exemplo, no caso que tu falavas, não beber água, não fazer Hum. exercício, ler mais livros, no meu caso, por exemplo, é não ler mais livros. Acho que aqui no fundo é uma culpa que também é um bocadinho boa, porque é uma culpa que faz aqui um balanço Hum. entre eu querer fazer mais e melhor por mim ou eu desleixar-me. Ou Pois, seja, mas vai ter consequências negativas e eu falo disso sem qualquer problema, eu sou assim em tudo. Ahm, no meu caso, depois, a seguir à frustração, vem a autoanálise, devia vir o compromisso e a disciplina. Mas não vem a ansiedade, porque quando os alarmes tocam, tenho o smartwatch que diz que eu devo beber água e nem sempre cumpro e depois irrito-me e deixo de usar. Depois tenho o telefone que me diz que devia estar a fazer exercício. Cria-me ansiedade. Ahm, ou seja, não é a culpa, são outras coisas que advêm de lá, mas que não são positivas. E lá está, e que temos que trabalhar com psicólogos, com terapeutas, com o que seja. E estamos aqui a falar de coisas que não são gravosas, não é? Pronto. Porque existirão, certamente, e ainda não é de desvalorizar, pessoas que sentem culpa por ações, atitudes, sejam lá elas quais forem, pesadas, não é? Que carregam. Eu cheguei a falar no momento, e desculpa já estar a divagar, mas vai falar da culpa que é eu ando a trabalhar também a futura, espero que longínqua dor da perda dos pais, quando isso acontecer, porque é uma coisa que a mim quase que me tira o ar. E eu dizia à Mafalda, porque no momento dessa, a Mafalda diz que é uma coisa que a ela também a aflige muito, e eu disse, mas repara, se for trabalhada, tem que ser trabalhada, porque é inevitável, nós nascemos, nós temos que morrer. E nesse momento de dor, muitas vezes pode vir culpa, pode vir responsabilidade, pode vir tanta coisa, não é? Ou seja, já divagando, mas há tantas formas de culpa, assim como há de coragem, não é? Isto é, lá está, é tudo muito subjetivo, mas a culpa é algo muito complexo. E por acaso lá está, eu às vezes penso que sou extraterrestre, complico um bocadinho as coisas e depois descomplico outras. A culpa a mim não me afeta, não sei, se calhar um dia vou me sentir muito culpada por alguma coisa, mas não me toca, quase, para já. Toca-me às hum, vezes a falta de perfeição, mas não é culpa. É outra coisa qualquer, não sei se me estás a entender. ou seja, Porque eu procuro muito sempre, e é um defeito, o perfeccionismo, o controle de tudo, mas não sinto culpa quando as coisas, se calhar sinto é outras coisas, sinto raiva, sinto. a questão da frustração, sim, ou não Hum, ter. Mas eu acho que isso depois acaba por ser, e eu não quero parecer muito repetitiva, mas eu pego sempre muito no autoconhecimento e na uhum. autoanálise. Hum, Porque aqui esta questão, ou seja, mesmo a culpa, e tu falavas de não beber água, não ir ao ginásio, depois leva à ansiedade.
e está a dizer que também são males menores, entre aspas, não é? Mas eu às vezes penso, uma mãe ou um pai, não é, que trabalha o dia todo, chega a casa mesmo exausto e manda ali 4 ou 5 berros, pá, no final da noite quando se for deitar. E às vezes são berros que são injustos, não é? Vai se sentir culpado por isso, não é? Uma pessoa que, e Uhum, agora palavras dos pais, não é? Por exemplo, eu vivo em Lisboa, não sou de Lisboa. eh, ainda é um receio que eu ainda não estou a lidar assim muito atualmente, também sou mais um bocadinho mais nova, mas que também penso nisso, ou no caso em relação, por exemplo, às avós, que eu se calhar também vou-me sentir culpada de não ter passado tanto tempo, não ter estado tão uhum, presente. Hum, e quando eu falo disto, do autoconhecimento e da autoanálise, e eu não gosto de acreditar que as pessoas, ou eu não acredito que as pessoas sejam más por natureza. Acho que todas estas atitudes erradas que nós possamos ter, ou atitudes que não são certas nem erradas, mas que de algum modo podem causar ali algum transtorno a alguém ou sofrimento, só como o caso de eu não ir tanto a casa, por exemplo, uhum, eh, levam-nos aqui a este sentido de culpa, porque eu não acredito que as pessoas façam as coisas por mal, não é? Portanto, são pessoas com um bom coração e quando uhum, acabam por fazer estas coisas sentem culpa porque não estão a atingir o patamar que deviam ou porque tiveram ali uma explosão, mas pronto. E quando existe este autoconhecimento e esta autoanálise, né, de eu também me sentar e pensar, ok, eu não estou a fazer isto da forma que eu gostaria, porquê? Não é? E vou uhum, pensar: "Ok, isto tem uma razão. É porque me uhum, estou a querer dedicar a isto, é porque estou a fazer isto, é porque", ou seja, e tentar amenizar um bocadinho este sentimento e eu própria olhar para dentro e pensar: "Eu não chego a todo lado", não é? Eu se calhar para estar focada na minha família eu não consigo ir ao ginásio, que ia pegar no teu caso, né, não no meu que não uhum. tenho filhos nem marido. Mas, esta questão da autoanálise e de efetivamente eu perceber porque é que eu fiz isto ou porque é que não fiz, não é, no caso, e de onde é que vem este sentimento de culpa. Olha, vem o sentimento de culpa, vem porque eu quero fazer as coisas de forma perfeita, ou porque gostaria de estar mais saudável, ou porque gostaria de, neste momento, ter um bocadinho mais de conhecimento sobre determinadas matérias e não estou a ler, mas pensar no porquê de eu não o fazer, né? Uhum. Em outras coisas, ou porque, pronto. E se de facto essa análise que eu fizer tiver argumentos que são válidos para mim, e que podem não ser para ti, não é? No caso, eu até podia dizer: olha, não estou a ler porque fico sentada a ver séries a tarde inteira, que é para, para relaxar. E tu podias Boa dizer: ah, vida. exatamente, ou é preguiçosa, ou é não sei o quê. Ahm, não é o caso também, mas poderia ser. Ou seja, para mim, pensando em mim, não é porque eu é que estou a sentir a culpa. Se no caso forem argumentos que eu considero válidos, ameniza este sentimento, não é? Uhum. Portanto, eu acho que, ou seja, ou pensando, porque estou a desiludir determinada pessoa, eu vou-me sentar e vou pensar, eu estou a desiludir em quê? Ah, porque gostaria que eu fizesse assim ou assado. E eu penso, Pois ok, era, mas desculpa interromper, era o que nós dizíamos na outra conversa, que é culpa de quê? E perante quem? Porque muitas vezes os jogadores somos nós próprios, não é? sim, eu acho que a maior culpa às vezes somos nós que sentimos e nem, ou seja, é que ele nem veio de ninguém, não é? Uhum. Ou foi alguém que comentou qualquer coisa, mas no fundo é o que diz, mas de quem? Quem é que está? Sim, É uma pessoa que porque efetivamente. olha, a culpa, nós não nascemos com culpa, a culpa vem da sociedade. É um daqueles conceitos que nos é imposto, das regras, dos valores, do que é certo e do que é errado, Sim, mas que é certo? importante. Mas que é importante, eu não digo que não. Eu gosto de conversar contigo porque eu estava-me a rir, não era a rir de ti. É porque tu és a psicóloga muito racional. E no sentido, atenção, positivo, no sentido que é isto que se pretende. Nos dá aqui as estratégias todas, a racionalidade, de eu me sentar comigo a analisar-me. E é isso mesmo que se deve fazer, mas isso para a prática não é propriamente, é o trabalho, é o processo. E tu tens falado muito, em autoconhecimento. E eu vou-te já lançar o desafio que daqui a umas semanas ou meses, quando a gente tiver tempo e que venha a calhar, vais-me explicar isso do autoconhecimento, porque se calhar também no autoconhecimento tens uma visão profissional e clínica diferente da minha.
pode não ter, mas se calhar tens. Calhar. Porque o autoconhecimento permite-te ter ferramentas, efetivamente, na minha opinião, para liderares um bocadinho melhor as tuas emoções e sentimentos. Só que não te tira a coragem nem a culpa. Isso vai sempre existir, não é? Não, ou seja, as nossas características não mudam, não é? Se eu Podes se calhar ter mais poder de controle sobre, exatamente. ferramentas para, não Acho é? e pegando um bocadinho aqui, eu não costumo utilizar muito a expressão da força interior, não é? E acho mais que Hum, será uma coisa que eu por acaso não costumo, dizer, mas pegando essa questão da força interior, né? E até pensando aqui na questão da força, eh, eh, pondo isto assim de uma forma mais divertida, pensando nos poderes, né? E às vezes hum, temos aquelas cartas com os personagens que têm mais poderes do que outros, né? Tipo, uhum, têm as várias bolinhas e uns têm mais percentagem do que outros. Eu acho que nós todos temos várias capacidades dentro de nós. E nem todas estão trabalhadas. uhum, Algumas porque não precisamos de as trabalhar, outras porque não sabemos como fazê-lo, outras porque nem descobrimos que as temos, outras, não é? E quando eu digo esta questão do autoconhecimento, no fundo o autoconhecimento eh, vai mudar muito pouco aquilo que eu sou. uhum, Este exercício do autoconhecer. Porque o autoconhecer é muito. E é uma coisa que nós não fazemos regularmente, que é às vezes mesmo o pensar o que é que eu gosto ou o que é que eu não gosto, não é uma coisa que esteja muito clara na nossa cabeça. Isto são perguntas muito básicas. A comida preferida, a cor uhum, preferida, ou a cor que me fica melhor, até, sei lá, pensando em termos de roupa. Não pensamos muito tempo a pensar nestas coisas, não perdemos muito tempo a pensar nestas coisas sobre nós. E o autoconhecimento, eu acho que é importante para eu efetivamente perceber quem é que eu sou. uhum, Quem é que eu sou? Quem é que eu sou na minha família? Quem é que eu sou no meu grupo de amigos? Quem é que eu sou no meu trabalho? Quem é que eu sou na minha casa? Quem é que eu sou? Que papel é que eu tenho na minha vida? Que papel é que eu tenho na vida exato. dos outros? Eh, Mesmo às vezes o analisar situações pelas quais eu já passei, não é? E pegando até um bocadinho nessa questão que tu falavas há bocadinho da dor. A verdade é que nós crescemos muito na dor e ultrapassamos a situação. E muito poucas vezes temos a coragem, agora aqui pegando também na coragem, de voltar a essa dor, não é? Ou de voltar a esse momento, Uhum, e eu me lembrar do que é que eu sou capaz, o que é que eu senti, e tudo isto é autoconhecimento. E eu acho que isto é eu acho que é uma questão e isto mais uma vez, se calhar tu estás a dizer que eu sou muito racional, porque estou a dar a minha visão a minha visão mais profissional, né, porque pessoalmente se sim, não, calhar mas eu disse que é a visão profissional e por isso é que me estava a rir, sim. e a parte do autoconhecimento não leva necessariamente à mudança. O autoconhecimento é o constatar factos sobre mim. Claro, sempre com uma visão muito subjetiva, porque sou eu que estou a analisar, não é outra pessoa, portanto será muito pouco objetivo, mas é o conhecer e o centrar-me em factos, não é? Uhum, Esta questão da análise, da autoanálise, de eu perceber, fiz isto e levou-me a isto, fiz aquilo e levou-me ao resultado Y, o uhum, que é que eu poderia ter feito melhor, em que outras situações é que eu já fiz desta forma ou da outra. uhum, Isto, pronto, hoje falávamos aqui de coragem e de culpa, mas eu acho que no fundo se aplica aqui a diferentes coisas, né? uhum, Até o facto de eu começar a conseguir descobrir em mim em que situações é que eu me sinto mais culpada, não é? Ou em que situações é que eu até não fiz nada, mas alguém me fez sentir culpada. ok. Ou como tu dizias, né? Eu até nem me sinto muito culpada, sinto mais a frustração, não é? Uhum, É um sentimento que advém da culpa, ainda que sim, não esteja explícita, não é? Pronto, eu acho que ir conhecendo estas coisas é muito importante para efetivamente começarmos a realizar mudanças na nossa vida. exatamente. Pronto, Beatriz, acho que era isto que se pretendia. Muito obrigada pelo teu tempo. Vou-te convidar mais vezes. Há aí mais questões para desmontarmos e para discutirmos, porque efetivamente é mesmo isto. Nós temos opiniões que divergem em alguns pontos, assim como aconteceu com a Mafalda, acontece contigo.
porque cada um se baseia nas suas vivências e na sua história, nas suas origens e tudo isso. Mas é sempre bom e acho que acrescenta sempre este conjunto de informação. E óbvio que tive aqui a Beatriz profissional e era isso que eu queria. Mas agradecer pelo teu tempo e espero que as pessoas que nos vejam gostem e vamos receber feedback que eu depois te faço chegar. Está bem? Eu assim só sem querer puxar a brasa à minha sardinha, até porque já disse que trabalho só com crianças, Uhum. só deixar assim, que de facto, e eu pegava agora nesta visão mais subjetiva, e para dizer que em algumas situações, e principalmente no caso da culpa, às vezes ter efetivamente uma conversa com um psicoterapeuta, que poderá ajudar muito a ouvirmos uma visão mais objetiva de outra pessoa. Uhum. Ou seja, muitas vezes descredibilizamos muito o ir ao psicólogo, muito um bocadinho o ir ao psicólogo, mas eu acho que ter alguém que me ajuda a desconstruir, no caso a questão da culpa, por exemplo, hum, e porque não temos às vezes ferramentas suficientes para esta questão do autoconhecimento e da autoanálise, procurar ajuda é também uma forma de coragem, não é? E que Sim. pode ajudar a resolver muitas situações. Eu acho que no caso da culpa poderá ser uma ajuda muito boa. E isso também foi falado. No caso da coragem, que eu dei o exemplo que um dos exemplos que eu dei foi pedir ajuda é um ato de coragem. Aceitar fazer terapia se necessário é um ato de coragem. Porque infelizmente, e ainda ontem, não tive a fazer terapia, mas estive com a médica de família e ela me referia que, por incrível que pareça, ainda é muito difícil às pessoas fazer, dar esse passo. Mas pronto, cada um, eu acho que nesse aspecto sou uma pessoa muito evoluída. Ainda bem. Não, eu acho que reconheço muito bem em mim os sinais. Pronto, lá está, eu acho que tenho um grande autoconhecimento. Beatriz, estamos sem tempo. Um beijinho muito grande. Até sábado, pelo menos. Sábado vamos estar Pensar, juntas. Se não verdade. falarmos até lá, tá bem? Abraço e obrigada por tudo. Uma Beijinho. boa Tchau, tchau.